A nossa compreensão sobre quem é Jesus. Por que isso, irmãos? Simples. Irmão Adevaldo, nós não vamos conseguir prevalecer em dias tão difíceis se a gente não souber quem é Jesus. Nós não vamos conseguir, irmã Edna, prevalecer diante da adversidade se a gente não compreender quem é Jesus. É interessante que em dias difíceis, olha o que o escritor aos Hebreus disse, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está nos proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aí hoje você deve estar olhando assim: pastor, não vai vir no slide não? Vai não. Eu não vou trazer mais os textos bíblicos no slide. Sabe por quê? Porque eu quero desafiar você a manusear as escrituras, nem que seja no aplicativo. Melhor ainda se você voltar àquele hábito bom que a gente tinha lá no passado, de uma boa Bíblia de papel. Traz um lápis, um caderno, para você riscar mesmo. Por quê? Porque nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos focar o estudo das Escrituras. Nós não podemos, irmãos, colocar o nosso foco nas circunstâncias, nós não podemos colocar o nosso foco nas pessoas, nós não podemos ficar focado apenas em política, em economia. Não que isso seja importante, não apenas no autocuidado, mas o nosso foco precisa estar em Jesus. Eu acho incrível como nós nos perdemos tão facilmente às vezes. A última semana agora os brasileiros viraram especialistas em política internacional. Alguns dias atrás nós estávamos especialistas em saúde. E eu acho interessante, com todo respeito, você faz da sua rede social o que você quiser, mas lembre-se quando você está atrás de um teclado que você é crente. Porque às vezes a gente tem tantas defesas ideológicas sem notar, e aí os cristãos brasileiros se tornaram especialistas em política, economia global, Covid-19. Só tem uma coisa: ninguém sabe que é crente. E se fosse analisar às vezes pelas discussões que estão na internet, a coisa ficaria pior ainda. Nós precisamos focar, irmãos, no que precisa ser focado. É por isso que a EBD está estudando sobre Jesus, é por isso que o púlpito vai falar sobre Jesus, é por isso que o pequeno grupo vai falar sobre Jesus. Aí vai dizer: essa é uma igreja de um assunto só? Sim, e o nosso assunto é Jesus. Nós vamos focar em Jesus. Nós não temos como negar que a história foi dividida antes e depois dele. E a verdade é que muitos se aproximam dele, mas em contrapartida muitos o renegam. Em toda a história nós podemos enxergar Jesus, irmãos. Semana passada Michael nos deu uma aula aqui. Obrigado, Michael, por aquela palavra. Que palavra extraordinária. Quero aprender a pregar como você, meu irmão. Você é um exemplo para mim. Conciso, objetivo. Que coisa linda. Irmão, sabe por quê? A gente precisa aprender a elogiar as pessoas. Não adianta falar depois que já morreu, não. Tem que falar agora. Você já elogiou alguém essa semana? Você já falou aquilo que ele faz bem de maneira preciosa? Você foi abençoado pela palavra de domingo passado? Eu fui, meu irmão. Estava lá em casa, doido para estar aqui, e só bebendo de balde. Palavra abençoadora, mostrando o que? Jesus em toda a história. E nós vimos que Jesus é o centro do cristianismo. Nós vimos que Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro das Escrituras. De Gênesis 1:1, Apocalipse capítulo 22, verso 21, está a pessoa de Jesus. E quando a gente pega Jesus, irmãos, ao longo da história, principalmente quando a gente olha no campo da religião, no campo da arte, no campo da literatura, todo mundo tentou retratar Jesus. Esse ano eu e Samara tinha muito desejo de ir a Ouro Preto. E nós tiramos uns 2 dias de férias e fomos para a região dos centros históricos de Minas Gerais. Ouro Preto, Mariana, Congonhas. Eu já não gosto de ir para Minas Gerais, né?
Ainda arrumamos mais um motivo, e aí fomos para lá. E aí nós fomos para Ouro Preto, e passamos um dia lá em Ouro Preto, e aí a gente começou a ver as artes, né? Tudo aquilo que o Antônio Francisco Lisboa, esse nome quase ninguém conhece, né? Mas o Aleijadinho tinha feito acerca da fé de Jesus. A gente foi a Congonhas ver os profetas. A gente gosta bastante desse tipo de passeio de história, principalmente história e religião, e a gente viu muitas coisas. Mas é interessante que quando a gente ia, irmão Fábio, de capela em capela, e digo isso de maneira muito respeitosa, cada capela tinha um Jesus de uma forma. Cada capela tinha um Jesus retratado de uma maneira. Cada lugar, irmã Valdeneide, cada centro de adoração que a gente chegava, tinha um Jesus pintado, irmão Josimar, de uma forma. A verdade é que a nossa sociedade, ela é assim, ela tem muitas formas de ver Jesus, ela tem muitas maneiras de enxergar Jesus, mas a grande questão é, quem é Jesus? Aonde nós podemos entender de fato quem é a pessoa de Jesus? Aí, nós precisamos nos voltar para onde? Para as Escrituras, para a palavra de Deus, para nós entendermos quem de fato é Jesus. São muitos os entendimentos sobre Ele, mas é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Champlin é um grande teólogo. Champlin diz uma coisa interessante. Ele diz assim: qualquer tentativa que a gente tenha, irmão Márcio, de expor Jesus de maneira simples, rápida, vai ser como a tentativa de pôr um oceano dentro de uma xícara. E é uma verdade. Qualquer tentativa que a gente faça de querer rapidamente falar sobre quem é Jesus, se a gente não investir tempo, e nós nunca vamos conseguir, sabe por quê? Porque o próprio João chegou a uma conclusão muito simples no seu capítulo 21 de João, versículo 24 e 25, olha o que João escreveu aí, abre a sua Bíblia, João capítulo 21, 24 e 25, em especial o 25, ele diz assim: Jesus também fez muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para colocar os livros que seriam escritos. Não teria biblioteca, não teria papel suficiente para escrever sobre o que Jesus fez. João foi claro em dizer. Agora a grande questão é, nós temos necessidade de conhecer mais Jesus. E a pergunta que eu te faço é, quem é Jesus para você? Ele é Deus? Ele é homem? Ele é Deus homem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje nós vamos abordar, e eu tenho pedido graça a Deus, porque o tema que nós vamos abordar hoje é um tema que na história da igreja é um dos temas mais controvertidos, que é Jesus ao mesmo tempo homem, Jesus ao mesmo tempo Deus. Há discussões infindáveis dentro do campo da teologia sobre isso, irmão Josimar. Há inúmeros livros que tratam sobre isso. Ao longo da história, não é difícil nós encontrarmos homens e mulheres que se dizem cristãos e negam a divindade de Jesus. Que loucura isso! E quando a gente começa a falar sobre a divindade de Jesus, ou seja, Jesus é Deus, por que, Rafa, isso é tão importante para nós? Simples, porque a nossa salvação está toda baseada nessa premissa. E se nós não tivermos toda essa convicção que Jesus é Deus, quem é o seu Salvador? Viu como esse assunto é importante, Carol? Viu como doutrina, que é uma palavra que a gente pouco usa neste tempo, porque para a nossa geração a expressão doutrina é uma palavra antiquada, até porque se pensa muito doutrina como o tamanho do cabelo, a roupa que se usa. Isso não é doutrina, isso são usos e costumes. Doutrina é a compreensão sistemática das Escrituras na defesa de um ponto doutrinário, de uma verdade, de um princípio da Bíblia. Esta doutrina que nós estamos estudando nesses 2 meses, irmã Priscila, é a que nós chamamos de cristologia. Nós estamos aqui mergulhados para entender quem é Jesus, e Jesus como Deus nessa noite. Na história da igreja, por exemplo,
Desde o século I, irmão Márcio, tinha um grupo, por exemplo, os ebionistas. Ebion, eles não aceitavam a divindade de Jesus, por exemplo. Como nós temos grupos na nossa sociedade hoje, que bate lá na sua porta querendo fazer um estudo bíblico com você, que não reconhece Jesus como Deus. Jesus é um bom profeta, Jesus é um homem que trouxe palavras maravilhosas, ele é uma boa pessoa. Aí você diz assim, mas Jesus é Deus? Ele diz assim, não, Jesus não é Deus não. Se ele não é Deus, consequentemente ele não é o seu Salvador. Viu como essa doutrina tem uma implicação séria conosco? Por isso que é importante nós entendermos, não necessariamente como os ebionistas compreendiam, porque eles entendiam desde o século II que Jesus era um homem notável, com dons especiais. Os docetistas, que é um grupo que a igreja primitiva logo não quis nem saber, eles diziam que Jesus era Deus, e ele parecia humano. Olha como é que é sutil. Ele é Deus, mas ele parecia homem. E o gnosticismo? O gnosticismo então apresenta o Jesus como uma pessoa e o Cristo como outra. Eles separam. O gnosticismo consegue fazer isso. Jesus era o homem, filho de Maria, e Cristo era o Espírito que veio sobre Jesus no batismo e o abandonou na hora da crucificação. Esses eram quem? Os gnósticos. E Ário? Ário fez questão também de desenvolver a sua forma de pensar, e esta aqui talvez seja uma das mais presentes no nosso tempo. E ela é uma doutrina tão longe da verdade bíblica, e se a gente não tomar cuidado, ela passa tão fácil por nós. Ário dizia o seguinte: Jesus é a criação de Deus. Tem igreja dita evangélica no Brasil pregando isso, que Jesus é a criação mais importante de Deus. Se Jesus é a criação mais importante de Deus, ele não é Deus. Viu como nós precisamos tomar cuidado, Rafael? E tinha um grupo ainda, os eutiquianos, eles diziam que Jesus era só Deus e não humano. Estas velhas mentiras, elas só tomam roupagens novas, elas só mudam a capa ao longo da história, para querer nos confundir e nos enganar. É por isso, irmãos, que eu não quero ter pressa, e nos próximos domingos nós vamos mergulhar em Jesus e vamos continuar mergulhando para a gente entender, porque aqui está a base da nossa fé, e a base da nossa fé, isso tudo parte de um pressuposto, e de um princípio bíblico, e de um princípio nosso como batistas, que é o seguinte: acreditar e reconhecer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se eu não acredito que a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, eu aceito outras coisas que podem, por exemplo, a história. E durante os últimos dias aí nós já vimos até gente querendo atualizar as escrituras. É tanta coisa que tem surgido nos últimos dias. E aí nós notamos tudo isso. Isso vai em contra o quê? Há um princípio que vem da reforma, é um princípio que vem da nossa história como batistas. Se você depois quiser ler, está ali, ó, naquele quadrinho ali, nossos princípios. Qual é o primeiro princípio que nós temos? O nosso primeiro princípio é a aceitação das escrituras como única regra de fé e conduta. A Bíblia é inerrante. Se a Bíblia tivesse me dito que Jonas tinha engolido um grande peixe, para mim estava de bom tamanho, porque é a Bíblia que disse. Claro, nós temos que tomar cuidado com a hermenêutica, porque hermenêutica é óculos, e a gente precisa entender a metanarrativa da redenção, e nós enxergamos toda a Bíblia a partir da pessoa de Jesus, porque nós vivemos um tempo onde cada um, principalmente na pós-modernidade, quer ter a sua hermenêutica. Li um artigo recente muito interessante sobre a hermenêutica das minorias, vale a pena ler esse artigo. Nós queremos enxergar a Bíblia como um todo a partir das minorias, quando na verdade o Evangelho é suficiente, porque o Evangelho abrange todas as pessoas. Diante de Jesus não há judeu, não há grego, não há branco, não há negro. O Senhor Jesus ama a todos.
Ah, nós precisamos de uma teologia inclusiva. Você quer teologia mais inclusiva do que a cruz do Calvário? Ele morreu por todos. Ela é para alcançar a todos. Aí, aonde a gente vai parar aqui? Nosso ponto de partida, irmão Arthur, as Escrituras será o nosso balizador. As Escrituras será o nosso direcionamento. Como batistas nós temos esse princípio da igreja. Uma igreja local, democrática, autônoma, separação da igreja e do Estado, absoluta liberdade de consciência, responsabilidade do indivíduo, autenticidade e apostolicidade das igrejas. Mas tudo começa onde? A Bíblia como regra de fé e prática. Aqui é a verdade. A verdade não é o pastor Fabrício, a verdade não é o pastor Michael, que vai ser ordenado em breve, não é o pastor Fábio, que já está na fila também, o pastor Pedro, o pastor Josimar, não. A verdade não está com um homem, a verdade está em Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora eu quero te mostrar que Jesus é Deus, mas eu queria que você abrisse na sua Bíblia. Vamos dar uma passeada pelas Escrituras? Por isso que eu disse a você que nós vamos estudar a Bíblia junto, e eu quero que você vá marcando, porque dia que alguém te falar assim, Jesus não é Deus, você diz assim, opa, nananina não, amigo, olha o que diz aqui, ó. A palavra de Deus diz isso. Irmãos, nós precisamos voltar a ser essa geração de bereanos, irmãos. Nós precisamos voltar a ser essa geração que conhece as Escrituras, irmãos. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Vamos juntos? Seria Jesus Deus? Olha só, Jesus possui atributos que só um Deus tem. Só Deus tem, só Ele, o Deus verdadeiro tem. Por exemplo, João 5, 26 e 27. Jesus vai dizer assim: o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu o seu Filho igual poder de dar a vida. E lhe deu autoridade para julgar todos, porque Ele é o Filho do homem. Jesus estava proclamando a sua autoexistência. Jesus não foi criado por Deus, Jesus é eterno, Ele sempre existiu. Por isso Ele diz: o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu o seu Filho igual poder de dar a vida. Quem dá a vida? Só quem é autoexistente, só quem é Deus. Então a gente já começa vendo em Jesus as características, os atributos de Deus. Quer ver um outro atributo de Deus? Imutabilidade. Jesus disse assim, Hebreus 13, 8, o escritor aos Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Imutabilidade é um atributo, João, de Deus. O ser humano muda, Deus não muda. Tentei, rapaz, fazer da Ana Vitória uma atleticana, foi difícil. Até arrumei uma camisa para ela, e ela ficou animada com aquele negócio, e quando o Atlético ia bem, ela ficava alegre, mas de repente o negócio, ser atleticano é duro, você sofre demais, igual você está sofrendo agora. E o negócio foi piorando, e aí a mãe é corintiana, o tio é corintiano, a família inteira é corintiana, e o Corinthians começou naquela fase assim, né? Aí um dia a Ana Vitória chegou toda sem graça e diz assim: pai, eu acho que eu vou torcer para o Corinthians. Ela é imutável, ela muda. Ana Vitória, ela mudou de time. Mas o nosso Deus não muda, Ele é imutável. Jesus é imutável. O que o texto aqui está dizendo é que Ele é o mesmo. Imutabilidade é um atributo que só Deus tem. Quer ver outro atributo? Eternidade. Hebreus 7:3. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum dos seus antepassados, nem começo nem fim da sua vida, semelhantemente ao Filho de Deus, e Ele permanece sacerdote para sempre. Se você lembrar aqui o contexto, falei de hermenêutica, vamos pensar aqui no contexto para não usar o texto para pretexto. O escritor aos Hebreus está falando do sacerdote. Lembra quando Abraão chega e apresenta, nós temos a oferta a Melquisedeque, e aqui ele está falando do sacerdote Melquisedeque, e aí diz assim: de onde surgiu aquele sacerdote se não tinha linha sacerdotal? Aí o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: não há registro do seu pai, nem da sua mãe, de nenhum de seus antepassados, nem começo nem fim da sua vida. Aí olha a comparação que o escritor aos Hebreus faz: semelhantemente a quem? Ao Filho de Deus, Jesus, porque Ele é eterno. Aí se a gente for para Mateus 28, ele vai dizer o seguinte, Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias até os confins. Isso é o que? Onipresença.
Onipresença é um atributo de quem? De Deus. Você tem dúvida que Jesus é Deus? Mas vamos continuar. Tem mais coisas aí nas Escrituras. Nós pegamos apenas 4 atributos. Jesus fez coisas que só Deus pode fazer. João capítulo 1. Olha que interessante, se você abre João capítulo 1, João começa dizendo o seguinte: no princípio era aquele que era a palavra. Talvez a sua a versão está assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, quem é o Criador? Quem tem poder de criar? E você quer dizer para mim que Jesus não é Deus? Aqui as Escrituras, por isso que eu disse, a Bíblia para você é a palavra de Deus. Se a Bíblia para você é a palavra de Deus, a gente não tem mais o que discutir. Agora, se você duvida que a Bíblia é a palavra de Deus e ainda precisa ser talvez atualizada, aí você vai ter dificuldade de entender isso. Aqui, João está dizendo, ele estava no princípio com Deus, ele criou todas as coisas foi feita por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos para mais um texto, irmão Josimar? Quer ver outra coisa que mostra que Jesus é Deus? Mateus 9, 1 e 2. Mateus 9, 1 e 2 diz assim: entrando Jesus num barco, atravessou para o outro lado da própria cidade. Quando ele chega lá, trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo que eles tinham fé, disse Jesus ao paralítico: tenha bom ânimo, os seus pecados estão... Quem pode perdoar pecado? Deus, gente. Aqui Jesus mais uma vez mostrando que ele é Deus, que ele tem poder, que ele fez coisas que só Deus pode fazer. Aí você chega em João capítulo 5, estou pegando os irmãos, esgrima bíblica, vamos lá, rapidinho, João capítulo 5, versículo 21, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho do homem dá vida a quem ele quer dar. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. E eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas passou da morte para a vida. Jesus está se apresentando como aquele que tem todo o poder de executar o julgamento final, que dá vida, que dá morte, que é o Senhor da vida, na verdade, porque a morte é fruto do pecado, é consequência do pecado. Jesus, ele recebe adoração. É interessante que os apóstolos eram homens consagrados, mas quando tentaram reconhecer e dar qualquer glória para os apóstolos, o que eles fizeram? Não, nós não somos dignos de adoração. Olha, tem tanto apóstolo da nossa geração que está precisando aprender com os apóstolos do Novo Testamento. E aqui, os apóstolos dizem, nós não aceitamos a adoração. Jesus foi adorado pelos anjos, Jesus foi adorado pela igreja. Jesus tem títulos e nomes, por exemplo, que são nomes de Deus. Kyrios, Senhor. Quando a gente olha no Antigo Testamento, Jeová, a tradução de Senhor, de Filho de Deus, por exemplo. Esses nomes foram dados a Jesus por quê? Porque Ele é Deus. E aí a gente vai mais. Jesus mesmo declarou, João capítulo 10, versículos 30 e 33, em especial 33, ele diz assim, olha que interessante esse texto aqui. Os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, 10:30, 31. 10:30 Jesus tinha dito assim, eu e o Pai somos um. Aí no 31, os judeus pegam pedras para apedrejar Jesus. E Jesus diz assim, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Por que vocês estão querendo me apedrejar? Qual a razão que vocês estão querendo me tacar pedras? Aí olha a resposta dos judeus, nós vamos apedrejá-los, ou vamos apedrejá-lo, por nenhuma boa obra, mas pela sua blasfêmia, porque você é um simples homem, e se apresenta como Deus. Irmãos, a Bíblia tem a resposta. Jesus é Deus, a Bíblia é clara. Muitos podem até não concordar, mas a Bíblia, em especial o Novo Testamento, nos deixa bem claro que Jesus é Deus.
Tem dúvida aí ainda? Agora, Jesus é Deus, mas Jesus também era homem como eu e você. Totalmente Deus, totalmente homem. Agora vamos ver o Jesus homem? Se você está com a sua Bíblia, quando a gente olha sobre esse Jesus totalmente homem, a gente compreende a sua encarnação. João 1,14 vai dizer que a palavra, ou seja, o verbo se tornou homem de carne e osso e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Qual foi a razão de Jesus sendo Deus, irmão Márcio? Aqui é a questão, totalmente Deus, vir e se encarnar, Rafael. Por que ele sendo Deus, então, ele deixou os céus e veio aqui, irmão Fábio, e se fez homem e habitou entre nós, como diz João 1,14, aleluia, ele é o Emanuel, Deus conosco. Sabe qual é o único objetivo da encarnação? A redenção. Redimir eu e você, salvar o homem perdido. A encarnação era necessário, por quê? Para salvar o homem pecador, e somente tomando forma de homem, se submetendo a tudo que nós passamos, sendo obediente até o fim, e não pecando, vencendo a morte, ressuscitando, ele então é o nosso Salvador. Ele veio e nos resgatou. A encarnação de Jesus, ela vem por uma concepção milagrosa. Todos nós, o Natal está chegando aí, né? Lucas nos mostra que ele é fruto de uma virgem, em cumprimento da profecia de Isaías 1,14, que diz que uma virgem conceberá, diretamente da intervenção de Deus. Então a encarnação é um milagre, fruto da bondade de Deus. E aí Jesus então vem, e aqui ele se torna o nosso mediador, o único que pode ligar Deus aos homens, o homem a Deus novamente. Ele veio para quê? Para restaurar a nossa relação com Deus. Necessitava de alguém com a natureza divina, com a natureza humana, unida numa só pessoa, e essa pessoa é Jesus. Agora, este que nós vimos que tinha características de Deus, totalmente Deus, ele é totalmente humano, totalmente homem. Vamos agora rapidamente a alguns versículos. Lucas 2,7 diz que Maria deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O nascimento de Jesus foi natural, embora milagroso, né? A concepção pelo Espírito Santo. E Lucas 1,35 declara que seu filho nasceria santo. O Espírito Santo, lembra quando o anjo fala para Maria? O seu filho, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Mas ele nasceu como uma criança comum. Então ele tinha um corpo, certo, irmão Márcio? Um corpo humano, como eu e você. Quando criança ele deve ter arrancado a cabeça do dedo. Ele era como nós. Isso nos mostra no seu dia a dia. Vamos ver? Ele teve um desenvolvimento intelectual, físico. No mesmo capítulo 2 de Lucas, segue à frente um pouquinho, Lucas 2,40 vai dizer o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, a graça de Deus estava com ele. 2,52, ele ia crescendo em sabedoria, estatura diante de Deus e dos homens. Agora, esse Jesus que ia crescendo, como homem, ele também tinha emoções, irmão Márcio. Ele era como eu e você. Quando ele via gente em sofrimento, sabe o que ele fazia? Ele sentia a dor do outro. Mateus 9,36, e vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Que sentimento é esse, mãe Priscila? Olhar para alguém que está desamparado e sentir a dor do outro, compaixão. Então Jesus tinha sentimentos como eu e você. Quer ver um outro exemplo dele totalmente homem? João 11,36, ele chega na casa de Lázaro, e no capítulo 11 de João nos narra que Lázaro tinha morrido, e Jesus era amigo daquela família. Ali Jesus nem avisava que ia chegar. Sabe aquela casa que você nem avisa que você ia chegar? Você não precisa nem avisar, que você sabe que a hora que você chega lá, você é bem-vindo.
E aí alguém vai na cozinha, prepara a comida, e você come ali, você permanece. Você é de casa, Jesus era de casa. Agora quando Jesus chega lá, irmão Márcio, e ele se depara com a notícia que Lázaro tinha morrido, olha o que os judeus disseram. Verso 11, capítulo 11, verso 36. Então os judeus disseram: vejam como ele amava. Olha como ele sentia amor por Lázaro. E esse amor por Lázaro era tão grande, que quando ele sabe da notícia, no verso 35, que alguns dizem que é um dos menores versículos da Bíblia, está entre os menores, talvez não seja o menor, mas está entre os menores, Jesus chorou. Tem muita gente que só decorou esse versículo até hoje da Bíblia, tem que decorar outros, irmãos. Vamos decorar mais textos. João 11:35, decore um versículo. Jesus chorou. Isso mostrava o que, irmã Edna? Que ele não estava, isso é problema dessa família. Ele sentia a dor do outro, quando perdia alguém que ele amava. Agora ele teve desejos humanos como nós. Interessante isso, já pensou nisso, irmão Márcio? Jesus com desejos humanos. E sabe qual é um dos desejos humanos que Jesus teve? Você já teve algum dia que você levantou assim, que você estava naquela luta, naquele perrengue danado? Que aí, João, a gente vira e fala assim: Deus, passa esse sofrimento de mim. Você já fez isso, meu irmão? Olha aí, levanta a tua mão se tu já fez isso, confessa. Eu já fiz algumas vezes, meu irmão. Tem dia que o negócio está crítico, irmão Josimar. Aí quase que a gente pega assim, né? Como uma irmã que eu conhecia. Um dia ela estava tão desesperada que ela pegou a carteira de identidade, começou a andar no quintal e disse assim: Deus, eu sou fulano de tal, eu sou José Fabrício, Deus, o Senhor lembra de mim? Aquele desespero. Sabe quando a gente está assim? Que a gente diz assim: Deus, você nunca ficou assim não, irmãozão? Porque eu já algumas vezes, não foi só uma não. Sabe, Léo? Tem hora que a gente está assim, o negócio arrocha. Porque isso é ser humano, gente. Mas você já pensou Jesus assim? Abra sua Bíblia em Mateus 26. Olha o que acontece. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhes então: isso é Jesus falando. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se o seu rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Agora olha a frase seguinte: contudo, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas ele pede ao Pai que, se fosse possível, esse sofrimento fosse o quê? Tirado. Que natureza é essa aqui? Humana. Mas ao mesmo tempo, ele é obediente. E é por isso que ele diz: Senhor, que é algo também da natureza humana. Nós escolhemos obedecer. Ele diz: Senhor, não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Há exemplo disso lá em João. É interessante, capítulo 9, verso 51. Ele sabia que ele ia para Jerusalém, ele sabia que ele seria morto, ele sabia de tudo que iria acontecer. Mas ele vai para Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele é obediente. Ele sentiu fome. Lembra depois do jejum? Ele pediu o quê? Como é que Satanás tentou ele? Com pão. Ele sentiu sede. Lembra do episódio da mulher samaritana? Lembra? A mulher de Samaria? Ele estava pedindo o quê? Água. Lembra do barco? Os discípulos ficaram perturbados. Jesus estava cansado, fazendo o quê? No DS dele? Não, ele estava dormindo. Ele estava descansando, porque ele dormia, porque ele tinha cansaço. Cansado à beira da viagem, ele sentou e pediu água. Ele foi reconhecido como homem. Ele foi chamado como filho. Agora, sabe qual foi a única diferença, Libni? Ele não pecou.
ele não pecou. Ele não pecou. Essa é a diferença entre Jesus e nós. É por isso que Hebreus 4 vai dizer: o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, porque ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. É por isso que Jesus sabe quando você chora. É por isso que Jesus sabe, quando você quer de fato sair meio maluco assim, andando sem paradeiro, Ele sabe, porque Ele foi humano como eu e como você, e Ele sabe da nossa limitação. É por isso que Paulo vai resumir isso, Jesus totalmente homem, Jesus totalmente Deus, no capítulo 2 de Filipenses, dizendo: seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que Ele devia se apegar, mas Ele não se apegou, Ele se esvaziou de si mesmo, vindo em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque para o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Totalmente homem e totalmente Deus. Por que isso? Porque era necessário que o meu e o seu Salvador viesse aqui, encarnasse, viesse como eu e você, Rafa, sentisse as nossas dores, passasse as nossas limitações, para então levar sobre si todo o nosso escrito de dívida e cravar na cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter o perdão dos nossos pecados, e o nosso relacionamento com Deus, irmão Márcio, agora em Cristo Jesus, pode ser reatado, porque somente através dele nós podemos chegar a Deus. O que a gente aprende com isso? Que a gente só conhece a Deus quando a gente conhece a Jesus. A gente só vai conhecer Deus com profundidade se a gente conhecer a Jesus. É por isso que quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Lembra do pedido de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus diz para ele: cara, eu estou há tanto tempo com você, você ainda não entendeu. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu estar tanto tempo como você. Sabe por quê, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Você me pede, mostra-nos o Pai, Filipe. Filipe deve ter caçado um lugar para botar a cabeça assim. Às vezes isso pode acontecer com você. Você esteve perto de Jesus a vida inteira e não conheceu Ele. Uau! Jesus mostra de maneira clara que a redenção está à nossa disposição. Ele levou o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, porque por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao Supremo Pastor. Jesus mostra que Deus e os homens tiveram uma nova maneira de se relacionar. Como? Deus se relaciona conosco em Cristo Jesus. Quer ver outro ponto lindo? Jesus é Deus, e sendo Deus, Ele também deve ser adorado como é. Por isso Filipenses vai dizer: toda língua confesse e o adore. A morte expiatória de Jesus é para sempre. Ele se compadece e intercede por nós. Ele é exemplo para nós. Às vezes a gente tem essa ideia do superstar celestial, né? Ele era como eu e você. Isso nos mostra que nós podemos lutar. É por isso que ele vai dizer que não dá nem um jugo, uma carga que seja além das nossas forças. Irmão Vilmar, traz aqui pertinho de mim. Meu irmão, você que está em casa agora, que está pensando, você que está aqui, que a luta está grande. Só quero te dizer uma coisa, nós já vamos terminar, nós vamos ter a celebração da ceia. Nenhuma luta que você enfrenta, que eu enfrento,
ela é maior do que a gente possa suportar. Nenhuma, Priscila, nenhuma irmã Licínia, nenhuma irmã Tânia, nenhuma luta, irmã Tânia, que a irmã possa suportar, é maior do que você. E termino, Sara, lembrando, e para mim essa aqui é uma das coisas mais lindas, que quando eu estudo Cristologia eu fico encantado. Libni, o nome do seu pai é Leonardo? Alexandre, perdão. Alexandre, uma das coisas que mais me encanta é que quando nós pensamos em Deus, irmão Adevaldo, algumas religiões até apresentam Deus assim. Ele é um ser tão superior, que ele chega a ser inacessível. É por isso que algumas religiões, quando falam de Deus, e claro, nós não podemos ter os exageros, e de fato precisamos usar o nome de Deus com respeito sempre, mas algumas religiões, a falar sobre o nome de Deus, irmão Márcio, elas apresentam Deus tão distante, Marcelene, tão longe, que é algo que o ser humano, como eu e você, irmã Edna, como nós, irmã Edna, nós não vamos chegar lá nunca. Eu então, nem vou chegar perto. Aí de repente as escrituras vêm e dizem assim, olha, está vendo o sol que nasce de manhã? Foi ele que fez. Está vendo a lua que brilha de noite? Foi ele que fez. Faz assim agora, olha, depois que a gente tem Covid, essa é uma das sensações melhores que a gente acha. Oh, coisa boa, achar o ar, né, João? Foi ele, João, que deu vida, o fôlego da vida. Agora, sabe esse Deus, irmão Adevaldo, Criador de todas as coisas? A Bíblia diz que ele fez carne e habitou entre nós, comeu pão, comeu peixe, sentou com os discípulos muitas vezes numa boa rodinha. Vamos Vilmar, vou dar trabalho aí agora. Sentava, comia. Eu fico imaginando Jesus como um homem muito sorridente. Ele não era um crente carrancudo. Nada. Sabe por quê? Porque ele conseguia ver a sensibilidade das crianças. Lembra quando ele se irritou? Que não deixaram as crianças vir nele? Ele foi firme ali. A gente pode combater o que é errado sem pecar, gente. Jesus nos ensina isso. Como ele combateu lá no templo. Irai-vos, mas não pequeis. Deixai vir a mim os pequeninos. E ele brinca com as crianças. Só que a Bíblia diz que é o terceiro dia. Ele levou sobre si, na cruz ali, os nossos pecados. Ele morreu, naquela sexta-feira. E para muitos discípulos, como os que estavam vindo de Emaús, voltaram para casa. Aquela frustração, irmã Renata, acabou. Perdemos o cara. Ele era a nossa esperança que ia nos livrar de Roma. Só que não sabiam eles que o melhor estava por vir no domingo de manhã. A nossa maior alegria não está na sexta. A nossa maior alegria está no domingo. Porque no domingo ele ressuscitou. E ele venceu a morte, irmão Márcio. E ele é Deus. E é por isso que hoje ele pode dizer assim, irmã Valdeneide, Valdeneide, se você crê em mim, como único, suficiente Senhor e Salvador, eu posso lhe dar vida eterna. Ninguém mais pode dizer isso a você. Ninguém mais, João, pode dizer isso a você. Eu perdoo os teus pecados.
Os homens nos acusam, Satanás nos acusa, mas Jesus vem e disse assim: eu lhes estendo a mão. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para te dar paz, eu vim para mudar a sua história, eu vim para mudar a sua casa, eu vim para mudar a sua família, eu vim para mudar o seu coração. Ele é o único que pode fazer isso. E é por isso que Ele quer ser o seu Senhor e o seu Salvador. Queria que você curvasse a sua cabeça nesta noite. Ele não mudou. Ele é Deus. E sendo Deus, Ele cuida de nós, irmã Tânia. Ele cuida de nós, irmã Marília. Ele está conosco, irmã Maria Ilza. Ele cuida de nós, irmã Vitalina. Mas eu queria perguntar: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Diante de tudo isso que você ouviu sobre Jesus, Ele é Deus, Ele é homem, Ele fez tudo isso para nos trazer perdão e salvação. Que resposta você vai dar para Jesus? Ah, irmãos, quantas vezes a gente brinca com o nome de Jesus, quantas vezes a gente não honra Jesus, quantas vezes a gente não faz valer aquilo que Jesus fez por nós. Nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela nos traz à memória o quê? Justamente isso, que Ele mesmo sendo Deus, veio aqui e morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje está vivo, e até que Ele venha nós vamos celebrar, com o suco e o pão, nos lembrando do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, o pão que nos lembra o seu corpo dado por nós, para que hoje nós tivéssemos vida. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Jesus para você é aquele que você o troca. Jesus para você é aquele que por qualquer coisa você o abandona. Jesus para você é aquele que talvez você diz até eu amo, mas qual a sua relação com Ele? Qual o seu tempo com Ele? Ah, agora a gente tem uma modinha que é o seguinte: eu amo a Jesus e não amo a igreja, não quero ir para a igreja. Querido, como é que você ama Jesus e não ama a noiva dele? Você ficaria como se alguém chegasse e falasse mal da sua esposa? Não tem como amar Jesus e não amar a igreja. Foi Jesus que criou a igreja. Ele criou a igreja para a sua missão, é para isso. Agora, quem é Jesus para você? É por isso que a Bíblia diz que Ele é totalmente homem, que Ele teve fome, Ele teve sede, mas Ele é o único que pode dizer: os teus pecados estão perdoados.